Excelsior AD Entrevista. Muito bem, vamos a partir de agora ter um papo gostoso, um bate-papo gostoso com o nosso querido José Gomes, popularmente conhecido em Ibiúna como Linense. Ele é chamado a história viva da nossa cidade. Tem um livro publicado maravilhoso contando as reminiscências do município de Ibiúna, de como começou a história dessa cidade tão bonita. Bom dia, José Gomes, bom dia, Linense, conhecidamente, carinhosamente conhecido como Linense. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Excelsior AD. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Excelsior AD, do município da Estância Turística de Ibiúna, o meu cordial boa tarde. Linense, você não é ibiunense de nascimento, e aí, por incrível que pareça, a gente conversando antes de entrar no ar, ele tem esse nome de Linense, porque, é claro, passou por Lins, mas ele nasceu em outro município. Conte um pouquinho pra gente da sua história. Eu, na verdade, nasci no município de Pirajuí. Pirajuí, antes de se tornar Pirajuí, no tempo da freguesia, era São Sebastião do Paraíso, depois que passou a ser município de Pirajuí. E eu trabalhei muito tempo na usina Miranda, né, como boia fria, né? E trabalhei em lavoura de café, lavoura de algodão, né? E cana de açúcar. E eu morei em Lins e exercia praticamente essas mesmas atividades. Depois trabalhei um pouco no comércio, até que fui para uma escola de agricultura, onde me formei técnico agrícola. E nessa função eu prestei 5 anos de serviço na Casa da Agricultura de São Bernardo do Campo e mais 30 anos aqui na Casa da Agricultura de Ibiúna. Muito bem, o que eu sei, o que nós sabemos é que você veio para Ibiúna por uma paixão relacionada à Copa do Mundo que está para acontecer no Brasil. Então, pelo que nós entendemos, você é um apaixonado pela bola. Não, é verdade. E já jogava desde menino lá na região? Jogava bola desde menino? Desde menino, já na escola de agricultura, eu praticava esporte. Consegui ser campeão de arremesso de peso, de salto em extensão, de corrida de revezamento 4x100, né? E praticava voleibol, futebol, mas o futebol realmente foi a minha paixão. E foi justamente o futebol que me trouxe a Ibiúna. Eu fui contratado... Isso nos idos de que ano? Foi em 1960. Por incrível que pareça, a partida de futebol que eu disputei aqui em Ibiúna contra o Guarani foi no dia 12 de junho de 1960. O aniversário foi ontem, né? 12 de junho de 1960. Exatamente, dia dos namorados, e eu na hora já comecei a namorar Ibiúna. E aliás, as mulheres, né, as namoradas e as esposas aí sabem que esse negócio de dia dos namorados cair no dia da pelada, que é comumente conhecido, né, o joguinho de futebol entre os amigos, gera uma briga, né, no lar, dentro de casa, mas nada que um marido muito inteligente não saiba, né, levando uma flor, depois do jogo de bola, levando os bombons, não é? Então certeza. Foi a bola, foi o futebol que trouxe o senhor a Ibiúna. Exatamente, eu fui o goleiro do Guarani Atlético Clube. Meu Deus do céu, que legal. Isso nos idos de 1960. 60. Que legal. Era uma outra Ibiúna, né, senhor Linense? Sem dúvida nenhuma. Uma cidade muito gostosa de se viver. Tinha uma vida noturna espetacular. Nossa, era uma delícia Ibiúna. Porque o trânsito sim. passava todo por aqui, não é? E seria a estrada São Paulo-Paraná. Depois que abriram a BR-116, aí todo esse trânsito passou para lá e Ibiúna acabou ficando uma cidade isolada, bem mais amorfa, bem mais...
Então não sabia. Então, antes da BR-116, o trânsito que ia para o Paraná passava aqui pela região. Todo por aqui, na então, rua 15 de novembro. Meu Deus, eu imagino. Subia e descia. Imagino a efervescência que era isso. Mas era assim, era um movimento de caminhões e ônibus e carros. Nossa, Ibiúna era movimentada diuturnamente. Muito bem. E um lugar gostosíssimo de se viver. Sim, nossa. Imagino. A gente está falando aqui. Mas ainda a cidade perdeu essa efervescência, né, de movimento das pessoas em razão da rodovia, que foi criada a BR-116, mas manteve a qualidade de vida do que a gente estava conversando tomando café, que Deus abençoou a cidade, né? Com floresta, Mata Atlântica preservada. É uma cidade abençoada por Deus, não é, senhor Linense? Sem dúvida nenhuma. Eu até diria o seguinte: ela é uma cidade abençoada por Deus e, de certa forma, amaldiçoada pelos políticos que velhos políticos não levam aqui a política a sério. Você veja bem como o que era Ibiúna. Quando chegaram aqui os primeiros habitantes, Felipe de Santiago, Pedro Machado e Francisco Antônio Duarte. Isso em que século? 1700. Isso foi nos finais de 1600. Já para entrar em 1700. Então, o que se tirava de Ibiúna era madeira de lei, era a lenha, era o carvão vegetal, era o palmito, o mel de abelha e a continuação daquela paupérrima cultura que os índios aqui praticavam do milho e do fumo. Então Ibiúna passou a produzir também o fumo, o milho, né? O feijão e, enfim, a criação de animais domésticos era a economia de Ibiúna. Então, o ciclo da madeira aqui em Ibiúna veio até por volta de 1975, mais ou menos. Então, toda a madeira que se tirava daqui, 90% ia para São Bernardo do Campo, onde se fabricavam os móveis, não é? E Ibiúna, nessa ocasião, chegou a ter 10 serrarias para ver o que era o potencial de mata virgem aqui. 10 serrarias e cerca de 98 indústrias extrativas do carvão vegetal, fora toda a lenha, né, que gerava dessa derrubada de mato. Meu Deus, então muita mata foi derrubada, mas ainda temos muita mata preservada, né? Então, a gente percebe que a mata que foi derrubada aqui no entorno do centro de Ibiúna. No sertão a gente tem a mata preservada, né? Só que a derrubada da mata, veja como Deus foi sempre generoso com Ibiúna. Sim, sim. A derrubada das matas abriu um campo fértil para a agricultura. Sim. E Ibiúna passou a desenvolver a sua agricultura e o seu potencial foi tão grande que até por 1980, mais ou menos, Ibiúna se tornou o maior produtor de hortifrutigranjeiros do estado de São Paulo. Inclusive, a sua produção hortigranjeira, ela respondia por 40% do volume de mercadorias entradas no CEAGESP de São Paulo, que é o maior da América Latina. Era uma potência mesmo. E nessa época eu sentia que se tinha crise em Piedade, em São Roque, em Mairim, que Ibiúna não tinha crise. Tudo corria muito, muito, muito bem. Só que com a especulação imobiliária que começou a entrar aqui, produtores perdendo suas terras, vendendo e tal, a agricultura caiu muito, mas ainda é a base da economia do município, a agricultura. Veja o quanto isso aqui era importante na produção agrícola. Mas veja bem, Deus é tão generoso que apesar de nós termos perdido aí as terras de cultura para loteamentos de luxo, alto padrão, em condomínios fechados,
e o surgimento de sítios e chácaras de recreio, o que gerou também um grande número de pousadas, também todas elas de excelente qualidade. O que aconteceu? Ibiúna teve um lado negativo aí, que é a proliferação dos loteamentos clandestinos. Mas Deus é tão generoso que isso aqui se tornou uma estância turística. E as belezas naturais que Ibiúna possui, dá para nós termos aqui o quanto quisermos. 10 pontos de atração turística, dá. 20 pontos de atração turística que traz o turista em Ibiúna, dá, com certeza. 30 pontos, dá 30 pontos. O que falta? Falta uma política, não é? Que dê uma infraestrutura nesses pontos de atração turística. Isso aqui se torna um embu das artes de repente. Aí não vai ter crise de emprego, de mercado de trabalho, não vai ter essa juventude aí sem ter nada o que fazer, tudo lá pela rodoviária, pela praça, pelos cantos, até se perdendo, usando drogas, se desviando. Por quê? Porque não tem um mercado de trabalho. E eu reputo a culpa de tudo isso, a fragilidade política que Ibiúna experimentou até agora. Falo com conhecimento de causa, desafio quem quer que seja a desautorizar o que eu estou dizendo aqui, porque está na cara aí para todo mundo ver. Não é segredo para ninguém. Mas se nós levarmos a sério o desenvolvimento do turismo em Ibiúna, primeiro, ele vai conservar o que ainda resta da nossa agricultura e talvez até melhorar, até expandir um pouco mais. Sim, sim. Então essa base econômica, essa base da economia municipal continua. Eu acredito até que ela seja perpétua. Só que com o desenvolvimento do turismo vem outra base, não é? Econômica em cima. Vai dar emprego para todo mundo. O povo ibiunense vai ter condições de ser um povo feliz. Mas, infelizmente, nós ainda paramos aqui na fragilidade política. Infelizmente. Às vezes deixamos de acreditar no potencial da própria cidade, né? Isso infelizmente. O próprio ibiunense, o político ibiunense, deixa de acreditar no potencial e na força que a cidade tem.